Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Estamos iniciando mais um estudo com os nossos olhos na lição. Hoje o assunto é nada a temer quando tememos a Deus. Querido, ontem nós vimos a preocupação de que a mensagem chegasse ao coração de todos os povos, principalmente dos líderes da nação, que no caso era o rei Acaz. Vimos que Deus levou uma mensagem de advertência para o povo, mas ao mesmo tempo, querido, que Deus leva uma mensagem de advertência, uma mensagem daquilo que virá a acontecer no futuro, Deus também apresenta a solução. Vocês lembram que uma vez, um desses vídeos que nós apresentamos atrás, falamos que muitas promessas na Bíblia, ela está condicionada àquilo que eu escolho. Ou seja, Deus, ele fez planos maravilhosos para a minha vida e para a sua vida. E as promessas de Deus estão condicionadas de eu aceitar ou eu recusar. Se eu aceito a proteção de Deus, se eu estendo a minha mão e se aceito a graça de Cristo na minha vida, com certeza as bênçãos de Deus serão recebidas. Agora, um detalhe importante. A palavra de Deus fala que nós precisamos ter temor de Deus. Mas o que significa esse temer ou esse temor a Deus? Significa ter medo de Deus? Eu lembro quando eu era criança, quando eu era moleque, quando eu era gurizinho aí, e meu pai viajava, e ele deixava a seguinte ordem: olha, eu não quero que vocês saiam para a rua, eu quero que vocês me obedeçam, porque quando eu chegar, sua mãe vai me contar. E se vocês me desobedecerem, vocês vão receber castigo. Aí, quando meu pai saía para viajar, passava alguns minutos, algumas horas, nós tínhamos esquecido do conselho dele e corria para a rua. E brincava, desobedecia e curtia a vida. Mas quando nós percebíamos que meu pai estava chegando, que já estava na hora de chegar, ou no dia dele chegar, nós nos comportávamos direitinho. Isso era temor ao meu pai? É um temor que nos leva a ter medo das consequências que ele daria se nós desobedecêssemos. É um tipo de um temor sem respeito. Isso. É um temor ao meu pai, aos nossos pais, sem respeito. A Bíblia, ela nos chama atenção para um tipo de temor diferente desse que eu tinha do meu pai, que eu tinha da minha mãe. Não é um temor de medo, mas é um temor de respeito. Entender que Deus é amor não significa que no final das contas tudo vai terminar bem. Ou seja, Deus é amor, Deus ele cuida de mim, Deus vai, no final das contas, ele vai salvar todo mundo, vai abençoar todo mundo e todo mundo vai ter um final feliz. Querido, não é assim que funciona. O temor a Deus significa eu respeitar a Deus. Tem um texto aqui na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, que encontra aqui no livro de 1 João, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. 1 João, capítulo 4, que diz o seguinte, olha só. 1 João 4, verso 18, diz assim, olha: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Em outras palavras, quando nós temos amor por Deus, quando nós amamos a Deus de fato e de verdade, não tem por que eu ter medo dele, sabe por quê? Porque eu vou ser obediente a ele, eu vou respeitá-lo, eu vou aceitar os seus conselhos e vou procurar colocar em prática aquilo que ele deseja.
Ou seja, o temor que a Bíblia nos chama a atenção aqui é um temor de reconhecimento da soberania e do poder de Deus. Não que tenho que ter medo de ter temor de Deus pelo poder que Ele tem, mas ter temor a Deus pelo que Ele é capaz de fazer por mim, de me trazer paz e de me trazer segurança. Entenderam? É nesse sentido que é o temor a Deus. O verdadeiro temor a Deus como santo significa reconhecê-lo como o poder supremo do universo. Quer o amemos ou não, esse temor supera qualquer outro medo. Se Ele é por nós, ninguém mais pode nos tocar sem a sua permissão. Se Ele é contra nós, porque nos rebelamos contra Ele, podemos até correr, mas não conseguiremos nos esconder. Significa que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Quando nós temos respeito por Deus, quando nós o amamos de fato e de verdade, não tem nada que possa nos prejudicar. Nenhum plano que eu venha fazer pode dar errado se eu não colocar esses planos nas mãos de Deus. Se eu não buscar de Deus orientação e sabedoria. Quando eu reconheço a soberania de Deus na minha vida, quando eu tenho temor por Ele, e esse temor é um respeito que eu tenho por Ele, com certeza Deus irá nos ajudar na nossa jornada, ajudar na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque as bênçãos estão condicionadas de eu aceitar ou de eu recusar. Quando eu aceito as bênçãos de Deus, automaticamente eu tenho também obedecê-lo. Porque as bênçãos, ela só é dada mediante a obediência, mediante ao reconhecimento de que Deus é o Senhor da minha vida. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje: você reconhece a soberania de Deus? Você tem temor, você tem respeito por Deus com medo de ser castigado? Ou você teme a Deus, tem temor a Deus pelo poder e pela soberania que Ele tem na nossa vida? Pensa com carinho. E um detalhe importante: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a Te amar, a Te respeitar como um Deus soberano, como um Deus criador dos céus e da terra. E que nós possamos ter um sentimento de amor e de alegria por ter o Senhor como nosso guardador. Fique conosco, nos dê um dia feliz, um dia cheio de bênçãos, de vitórias. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus.